Nesse vídeo eu vou trazer uma atualização sobre o que eu comentei lá na quarta-feira, em que eu falei das posições, falei que tinha muitos bancos comprando tanto prata quanto ouro, e vou trazer aqui esses relatórios que esse da prata é do dia 8 de abril e esse de ouro é do dia 11 de abril, ambos aqui da UBS. Enfim, é um dos maiores bancos do mundo, acho que é o maior banco europeu, e eles estão aumentando os alvos deles tanto para o final do ano, para o meio do ano, para o ano que vem, seja do ouro, seja da prata. Eles tinham colocado aqui alvos para o ouro em $3.200, agora eles estão subindo para $3.500, e na prata eles subiram o alvo para junho de 2025 para $36, então aqui é um movimento bem relevante. Quando eles fizeram esse relatório foi no dia 8 de abril, a prata estava $30 e eles aumentaram para 36 em junho, 38 para o final do ano. Aqui para o ouro ainda 3.500, que eles acham que já vai atingir em junho, já chegar logo nos 3.500, e aí sim começar a dar uma corrigida e a prata ainda andar um pouco mais para casa dos 38 no segundo semestre. E eles estão comentando aqui várias questões, seja para o ouro, em que eles estão falando aqui que eles vão aumentar as expectativas, seja para o ouro, em que eles falaram que aumentam as expectativas para compra por ETFs e por bancos centrais, e seja para a prata, em que eles estão dizendo aqui que a volatilidade das opções da prata, ela deu uma subida, mas ainda está muito baixa historicamente. Então está muito bom de se posicionar comprando, por exemplo, calls, né, opções de compra de prata, que é a maneira como eu gosto de operar, por ela ser muito volátil, senão acaba levando stop, como tem movimentos malucos, como na semana passada. Então, esses dois relatórios aqui, eles são curtinhos, tá? Se eu descer aqui, vocês vão ver que não tem muita coisa. Então, se quiserem tirar um print da tela, vocês têm basicamente o relatório inteiro para ambos eles, né? Tudo isso aqui é o relatório. Ali embaixo só tem algumas questões de compliance, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui é que na última vez em que teve essas quedas muito absurdas, em que a razão entre o ouro e a prata chegou em 100 vezes, né, que o ouro estava valendo 100 vezes mais do que a prata, a última vez foi quando teve a pandemia, em que depois a prata conseguiu subir 40 a 60% a mais do que o ouro. Então, se o ouro subir, por exemplo, para os 3.500, eles acreditam que a prata pode ir para 38 ou talvez até mais, né? O risco é para cima e não para baixo. Eles acreditam que a prata, mesmo com toda a questão de tarifas, diminuir a questão econômica, diminuir crescimento, diminuir questão industrial, ainda assim a prata vai ter muita compra, exatamente porque o ouro já subiu muito, o ouro já está muito caro, né, teoricamente, e as pessoas vão olhar, pô, o ouro já fez topo histórico, o ouro está 3.000 não sei quantos dólares, então a prata também tem que fazer topo histórico, a prata também tem que andar, e aí vão acabar comprando a prata, exatamente porque eles veem como o ouro já andou muito, eles começam a comprar. E eu acredito que não só as pessoas comuns estão comprando, como os bancos também estão comprando. Como eu comentei lá no outro vídeo, que eu queria olhar exatamente esse relatório. Espero que vocês tenham visto já o outro vídeo. Se não tiverem, voltem lá, que aquele lá é o vídeo mais importante que eu já gravei. Realmente é o nome do vídeo e é verdade. Aqui a gente tem a posição dos swap dealers, que são os bancos. E eles realmente diminuíram bastante os shorts, mas mais relevante do que eles diminuírem os shorts, o que eu fiquei muito impressionado foi com managed money, que são os fundos, né? Os fundos que sempre acabam perdendo dinheiro. Eles compram quando está subindo e vendem quando está caindo. E exatamente isso que aconteceu. Nessa queda, eles fecharam 23 mil contratos comprados. Quase metade, eles tinham 58, agora tem 34 mil. Então eles têm uma posição bem menor comprada. Quando a prata começar a subir, que já aconteceu essa semana, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, essa semana foi muito forte na prata. Ela abriu caindo e depois conseguiu subir muito forte ao longo de praticamente todos os dias da semana, tirando terça-feira, que deu uma aliviada, lá do fundo da abertura até o topo, a prata subiu 14%. Ela já conseguiu passar essas duas médias aqui, seja de 200 dias em amarelo, seja de 100 dias em azul. Agora só falta passar essa linha rosa, que é a média de 50 dias, e eu acredito que se ela conseguir romper aqui já na segunda-feira, a gente pode ver um rally muito impressionante na prata. E eu estou bem posicionado com as minhas calls, opções e mineradoras, exatamente para conseguir surfar essa alta, que eu imagino que vai lá para os 38, talvez até mais dólares. Eu acho que a UBS está sendo até um pouco conservadora com esse valor aqui de 36 em junho. Eu acredito que possa andar até mais, porque exatamente esse mês de abril e o mês de maio, principalmente até o meio do mês de maio, normalmente é muito bom para a prata e ela pode dar uma andada muito absurda, exatamente como aconteceu já em outros anos, como o ano passado, em que do fundo aqui de fevereiro até o topo, no dia 20 de maio, ela andou 46%. Como a gente pode ver aqui, o mês de maio foi absurdo, subiu 25% só nos primeiros 20 dias de maio. E eu acredito que vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu no ano passado,
Só que essa queda aqui que aconteceu no ano passado, no final de abril, ela aconteceu no início de abril. Então, provavelmente tem um movimento que soma esse aqui mais esse aqui, fazendo um total aí de, sei lá, 30% do fundo da prata, que levaria ela lá para casa dos 36, 37 dólares, se subisse esses 30% aqui, que pode ser bem rápido, talvez até ir lá para os 38. E outra questão que eu queria falar, além aqui dos relatórios de posição, o ouro também aconteceu muito parecido. Os bancos diminuíram os shorts, diminuíram as posições vendidas, aumentaram as posições compradas e os fundos e fizeram exatamente o oposto. Como eu comentei lá no outro vídeo, sempre que os bancos aumentam para um lado, os fundos aumentam para o outro. E os bancos sempre ganham, os fundos sempre perdem. Então, os fundos diminuíram as posições compradas e os bancos diminuíram as posições vendidas. E como eu comentei, esse relatório aqui ele é sempre atrasado. Então, esse aqui é para o dia 8 de abril. Se a gente for olhar exatamente como eu fiz lá no outro vídeo, o que aconteceu desde o dia 8 de abril, para a gente já pensar o que está vindo lá para o relatório da semana que vem, a gente abrindo aqui na quarta-feira, dia 9 de abril, o total de contratos aqui desse mês de maio diminuiu mais 6 mil só na quarta-feira. Já na quinta-feira, diminuiu mais 4.600. E na sexta, mais quase 10 mil. Então teve 20 mil contratos que sumiram. Se a gente olhar aqui no dia 8, tinha 86 mil contratos em aberto. Agora, depois da sexta-feira, tem só 65 mil. Então, os bancos, com certeza, exatamente esse movimento que a gente viu aqui, de diminuição das posições vendidas dos bancos, diminuição das posições compradas dos fundos, isso aqui com certeza acelerou ainda mais depois do dia 8, que é o que a gente está vendo aqui. Então, se a gente tivesse esse relatório atualizado, que obviamente eles nunca vão nos dar, porque daí a gente vai tradear junto com os bancos, né? E daí eles não vão conseguir fazer o que eles fazem. Se a gente tivesse isso atualizado para sexta-feira, a gente ia conseguir ver com certeza esse número aqui de shorts dos bancos diminuindo e esse número de longs dos fundos diminuindo. Então, os fundos agora eles não têm mais posições muito compradas. Todo mundo que ia vender já vendeu e agora os bancos conseguem fazer esse preço subir e vão conseguir muito lucro mesmo, porque agora eles estão comprados, agora eles estão empolgados, fazer o preço subir, não estão mais com essas posições absurdas vendidas que eles tinham, então eles podem deixar o preço subir e eu acredito que dessa vez eles não vão vender, eles não vão tentar segurar o preço, eles vão deixar o preço andar e eles vão vender aqui em cima, na casa dos 37 até uns 42, nessa faixa aqui, mais ou menos, é que eles vão querer vender. Eles não querem vender aqui embaixo, eles querem vender mais caro, vender lá em cima. Depois que eles vendem lá em cima, aí eles derrubam de volta para cá e eles continuam fazendo sempre isso. Eles vendem o topo e compram o fundo. Os bancos eles fazem a trade que ninguém faz. Só os bancos fazem essa trade e eles sempre conseguem ganhar porque eles sabem quando que é o topo e quando que é o fundo, porque é quando eles vendem e quando eles compram. E voltando aqui para esse relatório do ouro, como a gente pode ver aqui em cima de onde está o meu rosto, a UBS estima que aqui em 2025, que é essa última barra, a gente vai ter volumes de compra tão grandes quanto 2020. Só que qual que é a diferença? Aqui em 2020, essa barra azul, né, a parte azul da barra, é a compra por ETFs, que foi muito alta em 2020, e eles ainda estimam que vai ser a metade aqui em 2025, comparado com 2020. Porém, essa parte amarela, que é a compra por bancos centrais, a gente pode ver que desde 2022, quando teve toda a questão da guerra da Rússia, aumentou muito. Olha como era pequenininha em 2020 e como ficou maior. E essa barra aqui, ela está muito grande ainda, os bancos centrais comprando cada vez mais. Só que agora, os ETFs estão vindo para comprar nesse mercado também. Agora, os investidores comuns, né, os investidores de varejo, também estão entrando nesse mercado e vão aumentar ainda mais a demanda. Então, em 2020, a gente viu toda essa compra, mas sem os bancos centrais. Agora, a gente está vendo toda essa compra com os bancos centrais e os ETFs estão começando a recuperar. E eu acredito que essa estimativa deles talvez seja muito baixa, porque se o preço do ouro continuar subindo, as pessoas vão querer comprar ainda mais e vai aumentar mais a demanda, né? O ouro, a prata, eles costumam ser muito assim. Quanto mais o preço sobe, mais as pessoas querem comprar. É parecido com muitos outros ativos, como Nvidia, Bitcoin. Quanto mais sobe, mais as pessoas ficam empolgadas querendo comprar. Então eu acredito que quanto mais subir o ouro e quanto mais subir a prata, mais demanda vai ter e esse movimento ele se acentua, né? Ele acelera, ele pega um embalo porque começa todo mundo a comprar ao mesmo tempo, o preço sobe e aí todo mundo quer comprar porque as ações estão caindo, os juros estão subindo, então todo o preço dos títulos, né? Se a gente olhar aqui o TLT, que é por exemplo um ETF de títulos do governo americano, ele está caindo, né? Ele está muito ruim. Comparado com o ouro, não tem nem como comparar. Chega a ser ridículo olhar esse gráfico, porque eles são totalmente opostos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o preço do ouro em relação ao preço do TLT, olhem a diferença, gente.
Olhem a diferença. O TLT, que é o ETF de títulos do governo americano, ele só cai desde 2020, enquanto o ouro só sobe. Isso aqui é uma diferença absurda, né? O cara que comprou o título do Tesouro, ele teria que ganhar 300% na renda fixa para conseguir recuperar toda essa alta aqui que o ouro fez em relação a ele. E normalmente eles costumavam andar juntos. Se a gente voltar aqui para um gráfico mais de longo prazo, a gente consegue ver que normalmente eles subiam juntos e caíam juntos. A gente consegue ver exatamente aqui nesse gráfico, olha só, como o ouro subia e os títulos subiam. Aí eles subiam, desciam juntos. Só que agora, nesses últimos tempos, desde 2020, ele simplesmente descolou. Eles estão andando inversos praticamente, né? Quanto mais caem os títulos, mais o ouro sobe. E é exatamente porque as pessoas estão trocando títulos do governo americano por ouro, porque eles veem, poxa, roubaram todo o dinheiro lá da Rússia. Será que eu vou emprestar dinheiro para o governo americano? Ah, não sei. Parece meio arriscado. Então eles começam a vender esses títulos, o juro sobe, o valor do título cai e as pessoas compram ouro. Então essa demanda pelo ouro está acontecendo exatamente porque os títulos estão muito ruins. Os títulos do governo americano só caem. A gente pode ver aqui o juro, que o preço do título é inverso ao preço do juro. Então, como o juro só subiu, aqui desde 2020, se a gente olhar o fundo, o juro de 30 anos bateu 0,7%. Aí imagina, eu comprei lá um título que rende 0,7% e agora ele está rendendo 5%. Isso aqui é o maior valor de juros desde 2007. Desde 2007. E se subir mais um pouquinho aqui, lá para os 5,5%, a gente vai ter o maior valor desde 2002 no juro de 30 anos. Então, a gente está vendo que isso aqui, toda uma tendência de queda dos juros ao longo de praticamente 40 anos, lá de 1980, até não tem aqui no gráfico, mas desde 1980, esse juro vem caindo, 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 e o fundo foi aqui em 2020. Não tem como o juro ficar muito mais baixo do que isso aqui. E aí ele reverteu, e agora eu acredito que a gente possa ter 40 anos de juros subindo e voltar para exatamente onde estava aqui antes, fazer todo esse movimento ao longo do período, exatamente porque ninguém quer emprestar dinheiro para um governo que não se sabe se vai conseguir pagar com dólares reais. Porque uma coisa é eles pagarem o número de dólares, outra coisa é pagar o poder de compra que esses dólares tinham no passado. Então, fica muito óbvio que a gente precisa ter ouro. A gente olhando aqui um gráfico mensal do ouro, fica muito óbvio que faz muito mais sentido ter ouro do que ter títulos do governo americano que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, se vocês quiserem, tem aqui os links na descrição para comprar metais com o melhor preço do Brasil, disparado. Chamem eles no WhatsApp, falem que eu mandei. Vocês conseguem os descontos bem bons. Se quiserem comprar direto no site, aqui o link na descrição, morgantes.com e realcapital.com. Um abraço.